Então, só recapitulando, esse teorema, ele diz, se f, escrevendo aqui, lembra que p e q aqui são funções, são campos escalares, né? Isso aqui é um número real para cada x e y, isso aqui é outro. Então, se f é escrito dessa forma, um campo contínuo em uma região D simplesmente conexa, ou seja, são regiões sem buracos. Né? O campo F é conservativo se somente C vale essa igualdade. A derivada parcial de Q em relação a x é igual à derivada parcial de P em relação a y para todos x, y do domínio. Tá? A questão de ser simplesmente conexa aqui é um pouquinho mais forte. Né? O livro divide em dois teoremas. Para uma parte ele precisa ser conexo, né? Se o campo é conservativo, então vale isso. É conexo, que é uma questão um pouquinho mais fraca. E disso, para o campo ser conservativo, tem que ser simplesmente conexo. Como o que a gente usa mais é isso, se eu mostro essa igualdade, então o campo é conservativo, então eu já coloquei essa restrição de ser simplesmente conexa, por quê? Porque engloba os dois casos, tá? Então, aqui facilita demais, né? Para eu calcular, ou para verificar se um campo é conservativo, basta verificar isso. Com isso verificado, eu sei que tem uma função potencial. Então, se tem uma função potencial, eu já posso calcular a função potencial sabendo que eu tenho que achar. Tá? A não ser que eu errei conta aqui. Tá? Então, vamos ver como a gente usa esse aqui. Tá? Bom, verifique se o campo f de xy igual x menos y. Opa! Vou colocar aqui embaixo, tá? F de xy igual x menos y e x menos 2. Então, eu posso escrever ele assim ou dessa forma, tá? Aqui é a primeira componente e aqui é a segunda componente do campo, tá? Verifique se isso aqui é conservativo. E em caso afirmativo, determine sua função potencial. Então, vamos verificar se for conservativo. Tá? Então, embora eu estou escrevendo em caso afirmativo determine sua função potencial, pode ser que ela não exista. Eu só vou calcular isso aqui se ele for conservativo. Tá? Então, primeiro eu tenho que identificar quem é a P de xy. A P de xy é a primeira componente, x menos y. A Q de xy é a segunda componente, x menos 2. Agora, quem que dá derrom P, derrom y? Um ponto xy. Eu vou derivar isso aqui em relação a y. Dá menos 1. E derrom Q, derrom x. Num ponto xy. Derivada disso dá 1. Então, são diferentes. Derrom P, derrom y é diferente de derrom Q, derrom x. Isso implica que f não é conservativo. Tá? Então, embora tenha em caso afirmativo, eu já concluí que ele não é afirmativo. Nesse caso é negativo, né? Ou seja, ele não é conservativo esse campo. Então, não vou nem ir para frente aqui. Tá? Se eu fosse já direto querer descobrir uma função potencial, vocês vão ver que eu não ia conseguir. Tá? Então, tem que ficar atento e ver qual que é a melhor ferramenta para resolver o exercício. Né? Ou seja, esse exemplo aqui, testei esse teorema, bom, já concluí isso, são diferentes, então o campo não é conservativo.
nem adianta eu procurar uma função potencial, tá bom? Vamos ver mais um aqui. Exemplo 2, essa parte, considere o campo f de xy igual a 3 mais 2xy e mais, apertar aqui um pouquinho, x quadrado menos 3y quadrado j. Considera esse campo aqui. Então, item A. Verifique que f grande é conservativo. O item B. Encontre uma função potencial de f grande, né? Lembra que a função potencial é f pequeno. E o item C é calcular a integral de C de f escalar dr, onde r de t é igual a e de t seno t i mais e de t cosseno t j com a variação do t, marquei. T entre 0 e π. Tá? Bom, vamos começar então, né? Solução. O item A, bem simples. Eu tenho que identificar quem é a função p de xy e quem é a função q de xy. A p de xy é a primeira componente, 3 mais 2xy. E a q de xy é a segunda, x quadrado menos 3y quadrado. Então lembra, a gente deriva a primeira componente em relação a y e a segunda em relação a x. São esses derivados parciais. Derromper a segunda componente, perdão, a primeira componente em relação a y e a segunda em relação a x. Então vamos verificar o que dá isso. Derromper y, isso que dá 2x. Bom, e derrom x também dá 2x. Isso significa que elas são iguais para todo xy aqui em R2. Tá? Bom, isso implica que derrom y é igual a derrom x. Se quiserem colocar xy, que no caso vale para todo xy em R2. Já concluo que o campo é conservativo. Portanto, f é conservativo. O item B. O item B encontra uma função potencial. Então, vamos lá. Ó, a f de xy. Primeiro, né? Vamos só... Eu preciso encontrar uma f. Vamos até colocar aqui. O que a gente quer encontrar é uma f de xy. O que a gente sabe?
que a derivada parcial da f em relação a x, um ponto xy, ela tem que ser igual a pxy. Esse é um campo do tipo gradiente. Então, a primeira componente do campo tem que ser igual ao gradiente dessa função que a gente está procurando. Então, ó, a f de xy, ela vai ser integral aqui de p de xy dx. Integral é uma dessas primitivas. Então, vamos integrar isso aqui. Quem que é a p? 3 mais 2xy dx. Bom, quando eu integro em relação a x, o que dá isso? 3x mais x quadrado y mais uma constante que depende de y. Certo? Eu integrei a primeira função p em relação a x. 3x mais x quadrado sobre 2, multiplica por 2, fica só x quadrado y mais c de xy. Agora eu vou derivar essa f aqui, ó, em relação a y, tem que ser igual a q de xy. Então, ó, eu vou ter que ter x quadrado menos 3y quadrado, tem que ser igual a dρ f, dρ y de xy. Bom, o que dá isso aqui? Estou derivando em relação a y. Isso aqui dá 0, isso aqui dá x quadrado, mais c' de y. Estou derivando em relação a y. O 3x não depende de y, dá 0. Derivei em relação a y, deu x quadrado. E aqui só c' de y. Então, o que aconteceu? Ó, usando a igualdade, eu concluo o quê? Que c' de y ele é igual a menos 3y quadrado. Ou seja, daqui quem é c de y? É integral aqui em y de menos 3y quadrado dy. Integral indefinida. Isso fica menos 3, ou melhor, né? Menos y ao cubo. Mais uma constante. Então, uma função potencial, né? Eu vou tirar ali aquela constante, porque agora essa constante não depende nem de x e y. Então, uma função potencial é deixar só até aqui para eu não perder. Bom, quem que é uma função potencial? É f de xy igual. Bom, x quadrado, vamos voltar aqui e substituir quem que é essa constante c de y. Então é 3x mais x quadrado y menos y ao cubo. Certo? Eu posso pôr a constante c igual a 0, né? Porque eu quero uma função potencial. Eu preciso encontrar o conjunto de todas as funções potenciais. Então, ó, a hora que eu derivo isso aqui em relação a x, o que dá? 3 mais 2xy. Quando eu derivo em relação a y, dá 0 aqui, x quadrado menos 3y quadrado. Tem essa. Ok? Então, observe que aqui a constante, olha, essa c' de y a gente teve que encontrar, né? Mas aqui só faz sentido com uma coisa que só dependa de y. Tá? Bom, e o item C, né? Vamos achar o item C aqui. No item B, a gente acabou de mostrar que esse campo é conservativo. Ou, perdão, no item A, né? O campo é conservativo. E no item B, a gente encontrou a função potencial. Então, lembra que essa integral aqui, ó, é escalar dr, ela só depende do ponto final e do ponto inicial. Isso aqui é a função potencial no ponto final, no caso aqui é r de π, né? O intervalo era 0π, menos a f no ponto inicial. Bom, vamos só lembrar aqui quem que é r de π, né? R de π é e de
π seno de π, e de π cosseno de π. Certo? Era e de t seno t, e de t cosseno t. Então, cosseno de π é zero, então a primeira componente é zero, a segunda dá e de π. Cosseno de, perdão, menos, né? Cosseno de π é menos 1, menos e de π. R de zero, e elevado a zero, seno de zero, e elevado a zero, cosseno de zero. Isso aqui dá zero, né? E aqui dá, e elevado a zero dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, esse é o ponto inicial e o ponto final. Então, a hora que eu volto no cálculo dessa integral de linha, é só avaliar a função que eu encontrei ali nesses pontos. Então, quem é f escalar dr? Isso aqui é f do ponto final, 0 menos e de π, menos a f do ponto inicial, 0, 1. Isso aqui dá o quê? Substituir. Quem é a f? A f está dada aqui, ó. Então, a f é 3 vezes o x, vezes 0, mais 0 ao quadrado vezes menos e de π, menos e de π aqui ao cubo. Isso aqui. Menos. Agora eu vou avaliar nesse outro ponto aqui, ó. Tá? Então vai ficar 0, 0 e menos 1. Tá? Então eu já usei que o x igual a 0, né? Primeira componente. 0, 0. 1 ao cubo dá 1. Menos 1. Ok? Então, o que dá isso aqui? Bom, aqui menos 1 ao cubo dá menos 1. Então vai ficar e elevado a 3π mais 1. Esse é o valor da integral de linha, sem precisar nem mexer com calcular vetor tangente, nem nada, né? A gente já concluiu direto, usando o que a gente conhece que é a função potencial, qual é o valor dessa integral de linha. Ok?